Fala pessoal, beleza? Dando continuidade à nossa primeira planilha, a gente vai abordar agora alguns temas ainda a ver com formatação de números, tá? Mesmo falando de números, né, aqui na nossa guia a gente tem outras referências, né? Eu também posso trabalhar com moeda, né? Posso trabalhar com porcentagem, fração, colocar em texto, hora, enfim, eu posso criar outros padrões, certo? A gente vai comentar mais sobre esses padrões na hora que a gente entrar em funções, cada função específica, ou seja, eu detalharei sobre data e data completa na hora que a gente estiver trabalhando com datas, né, nas funções de datas e hora, e assim por diante. Mas ainda assim abordarei algumas informações importantes, certo? Primeira coisa, a gente vai colocar aqui a data, e hoje, 3 de 1 de 20, o Excel já entende isso, mesmo digitando assim, que isso é uma data, automaticamente ele colocou como data, certo? A partir do momento que eu tenho aqui como uma data, eu posso trocar, essa é uma data abreviada, eu posso trocar para uma data completa, certo? Sempre que vocês virem desse jeito aqui, pessoal, esses Sharp, né, esses jogo da velha, vocês deem 2 cliques que é o espaço que está pequeno demais. Aí ele já aumenta o tamanho e aparece a informação completa. Isso acontece não só com data, mas qualquer valor que o espaço seja pequeno demais, o Excel às vezes vai aparecer esse jogo da velha, é só vocês aumentarem o espaço que a informação aparecerá, beleza? Eu voltarei aqui para a data abreviada, vou dar 2 cliques aqui e ele já vai ajustar automaticamente a nossa informação no tamanho adequado, certo? Vocês repararam aqui que ao digitar ele levou em consideração essa formatação aqui. Se você viu as aulas anteriores, vocês notaram que algumas vezes a gente aumentou o espaço dessa informação até a coluna F ou até a coluna I, ok? Então, caso eu não queira que fique essa formatação, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso reformatar, utilizando o que a gente aprendeu, ou essa borrachinha aqui, eu tenho a opção de limpar formatos, ok? Olha só o que aconteceu na hora que eu apertei no limpar formatos. Ele apareceu um número, ok? Esse número, pessoal, eu vou falar resumidamente para não perdermos tempo, a gente vai abordar isso mais à frente, mas o Excel entende que toda data é um número. Para podermos fazer cálculos com as datas, o Excel ele deixa entendido que isso é um número, então eu consigo fazer subtrações com datas, mas a gente vai abordar isso lá na seção a ver com funções de data, beleza? Eu simplesmente voltarei aqui para a data abreviada e ele ficará como a gente quer, beleza? Pessoal, essa videoaula, além de comentar um pouquinho sobre essas funções daqui, certo? Que vocês já viram as outras opções a mais que tem, certo? Eu começarei a falar sobre fórmulas, certo? As fórmulas serão os cálculos que a gente trabalhará. O Excel ele tem fórmulas e funções, certo? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre fórmulas que são os cálculos simples, ou seja, uma soma, uma subtração, uma multiplicação e assim por diante, beleza? Eu colocarei aqui então o nome total e a gente vai aprender a fazer a nossa primeira fórmula, tá? Todas as fórmulas e funções, elas sempre começam com o símbolo de igual, pessoal. Isso é fato, é uma regra, vocês sempre colocarão o sinal de igual para começar, tá? Eu quero fazer uma soma, tá? A soma será o seguinte, eu quero ver quanto custa cada valor unitário de cada produto, certo? Somando todos os produtos, quanto daria se eu comprasse um de cada. Então, para fazer isso,
eu tenho que reparar aonde está esses números. Esse número, por exemplo, 10,50, ele está na coluna B, linha 4, ou seja, célula B4, ok? O operador de soma, pessoal, é o símbolozinho de mais, como tradicionalmente já conhecemos no nosso dia a dia. O próximo número está na B5. Note que ao preencher o Excel faz até um indicativo para a gente não errar. Mais B6. Note que até agora, pessoal, eu estava apertando os valores, digitando no teclado. Agora eu vou clicar. É um outro método mais fácil que eu posso fazer. Símbolo de mais de novo e aperto no último valor. E aperto o Enter e ele vai fazer a minha soma já entendendo que isso é um valor moeda, tá? Como as formatações dos valores que a gente pegou era tudo moeda, ele já entendeu que a soma disso também seria um valor moeda, beleza? Eu vou repetir novamente aqui, agora com a quantidade, igual BC4 mais C5 mais C6 mais C7. Então, o total de produtos são 8 produtos que a gente vai comprar. 2 mais 3, 5 mais 2, 7 mais 1, 8. Beleza? Pessoal, então a gente aprendeu agora como criar a nossa primeira fórmula, que é a fórmula de soma. Eu vou colocar o valor que eu quero mais o outro valor que eu quero e eu posso colocar quantos valores eu quiser. Beleza? A gente vai fazer agora aqui uma nova coluna que vai chamar valor total, certo? O valor total, pessoal, ele vai ser a multiplicação do valor unitário vezes a quantidade. Então, o que eu vou fazer? Toda fórmula e função começa com sinal de igual. Eu colocarei o valor que eu quero, B4, e o operador de multiplicação no Excel, pessoal, é o asterisco, certo? O asterisco está em cima do botão 8, segurando o Shift, vocês vão encontrar o asterisco, certo? Se o seu teclado for alfanumérico, também tem o asterisco lá, sem precisar apertar o Shift, beleza? E eu colocarei o outro valor, que no caso é o C4. E ele já fará a multiplicação. 10,50 vezes 2, ele tem o valor de 21. Então, se eu quiser fazer os próximos, pessoal, olha só. Eu vou fazer B5 vezes C5. E ele já vai fazer o meu cálculo. Pessoal, vocês repararam que aqui eu tenho pouquíssimos valores. Pouquíssimos, certo? Porém, já é um pouco chato eu fazer isso um por um. Eu estou fazendo o mesmo trabalho, ó. Ele só vai aumentando os números, ó, né? Aqui era 4, aqui virou 5, aqui iria virar 6, aqui iria virar 7, né? Mas é B, é C, tudo vai repetir, só iria mudar as referências. Então, neste caso aqui, pessoal, imagine que eu tivesse, por exemplo, 40 produtos, 200 produtos. Ficaria maçante demais a gente fazer isso. Então, neste caso, pessoal, sempre que eu for repetir a mesma fórmula ou função, eu faço o seguinte. Eu venho aqui à direita, depois que eu fiz a primeira vez, note que o mouse ficou diferente, o cursor, e eu darei 2 cliques. E ele automaticamente já copiou as informações que eu queria, beleza? Eu poderia ter feito aqui também, certo? Eu viria aqui e arrastava, que ele também entenderia. Se eu continuar arrastando, ele também vai entender que eu quero fazer a soma desses valores aqui, certo? Vocês repararam que agora ele entendeu que isso virou um símbolo de moeda. Como eu fiz a cópia aqui, ele copia a formatação também, certo? Então, eu posso vir aqui, note que apareceu essa opção e falar assim, ó, preencher sem formatação, certo? Mas aqui, como eu arrastei por último esse, ele trocou apenas o desse, tá? Eu vou dar um Ctrl Z, eu vou dar um Ctrl Z de novo e vou arrastar aqui, ó. Aí eu teria que ter feito neste momento aqui, ó, preencher
sem formatação, e ele entenderia que é o 8, beleza? Eu vou arrastar de novo aqui, ó, e aí aqui acontece a mesma coisa, ele pega a formatação daqui, beleza? Então, eu teria que, neste caso aqui, colocar de fato como moeda, beleza? Bom, pessoal, essas daqui são as nossas primeiras fórmulas, certo? Eu estarei mostrando agora aqui a parte mais alguns operadores. A gente aprendeu até agora a operação de soma, a operação de multiplicação, certo? Mas se eu quiser fazer uma subtração, por exemplo, eu tenho aqui 10 e aqui eu tenho 5. Eu quiser fazer essa operação, eu faria o seguinte, igual 10 menos 5. Simplesmente isso. E ele me traz o resultado. Se eu quiser fazer uma divisão, igual 10 barra, essa barra aqui é a divisão, e o outro número que eu quero, e ele mostraria qual é o valor da divisão, né? Se eu quiser uma exponenciação, certo? Vai ser igual 10, aperto o chapeuzinho, dou um espaço e coloco o valor que eu quero. Então, só para relembrar o que é exponenciação, pessoal, isso daqui seria o cálculo de 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes. Se eu falei errado aí, são 5 vezes o 10. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, certo? E ele daria o resultado da minha exponenciação, ok? Então, a gente aprendeu a somar, a multiplicar, a subtrair, a subtrair, a dividir, e a exponenciação, beleza? A gente aprendeu até agora essas 5 operações, beleza? Pessoal, eu estou aguardando então vocês na próxima videoaula. Espero que até agora vocês estejam gostando do nosso conteúdo. Lembrando que, se você tem conhecimento da informação que a gente está trabalhando, você pode pular as videoaulas ou acelerar essas videoaulas também, beleza? Eu estou aguardando então vocês na próxima videoaula.